Quem já não ouviu falar do Big Bang, o explosivo começo de nosso universo, segundo a cosmologia moderna? Há ótimas evidências empíricas desse começo explosivo há uns 15 bilhões de anos, na forma de um remanescente fóssil, uma radiação de fundo em micro-ondas que permeia o universo. Além disso, o Big Bang se encaixa satisfatoriamente com o fato de que nosso universo está em expansão, um fato que a teoria da relatividade geral de Einstein previu e o astrônomo Edwin Hubble observou. Quando tentamos incorporar o Big Bang à estrutura teórica que Einstein nos apresentou para a estrutura em grande escala do universo, a relatividade geral, na qual a gravidade é vista como a curvatura do espaço-tempo, ele parece ser um evento singular. Isso, na década de 1960, desencadeou uma reação imediata de teólogos e astrônomos. Em sua singularidade, o Big Bang deve ser uma assinatura do divino, da criação divina. Mas a coisa não é tão simples assim. Pensar na origem do universo como um evento da criação não satisfaz inteiramente. Conta-se uma história sobre Santo Agostinho, que costumava dar sermões sobre Deus, criando o céu, a terra e todas as coisas. Um dia, após o sermão, um dos clérigos da igreja o provocou. Agostinho, você sempre diz que Deus criou o céu e a terra, então diga-me uma coisa. O que Deus estava fazendo antes de criar o céu e a terra? Dizem que, embora Agostinho tenha ficado espantado durante alguns instantes, logo se recuperou e respondeu: ele estava criando um inferno para aqueles que fazem essas perguntas. A verdade é que, sem um início singular, podemos sempre perguntar o que existia antes da singularidade. Além disso, a singularidade não é um aspecto em particular desejável da teoria da relatividade geral. É que quando se trata da singularidade, as quantidades envolvidas na teoria, como por exemplo a densidade energética do universo, tendem a atingir valores infinitamente grandes, o que significa que a validade da própria teoria pode ser questionável sob estas circunstâncias. Alguns cosmólogos trataram da questão daquilo que existiria antes da criação do universo em um Big Bang, e suas ideias levaram a muitos conceitos elegantes, como a inflação cósmica. Entre todas as ideias propostas, destacava-se a do físico Stephen Hawking, em 1990. É a ideia de que, no início, o cosmos devia consistir de possibilidades quânticas. O universo deve ter sido uma superposição de muitos universos bebês em possibilidade. A motivação de Hawking para essa cosmologia quântica era evitar o início singular no tempo. Não houve início, e sim apenas possibilidades. Mas agora precisamos perguntar: como a superposição de possibilidades se transformou no universo real no qual nos encontramos? E então surge um paradoxo quando pensamos em um universo de possibilidades e como essas possibilidades podem sofrer um colapso e podem se transformar em um evento real, o universo manifestado. Sabemos que para causar o colapso das possibilidades quânticas é necessário a atuação da consciência cósmica na forma de um observador senciente. É difícil, para não dizer impossível, imaginar que havia observadores conscientes durante os quentes dias iniciais do universo. Sendo assim, como ficamos? Será que o universo está aqui por nossa causa, quando nós nem mesmo estávamos presentes para saudá-lo por ocasião de sua criação no Big Bang? Será que estamos colocando o carro na frente dos bois? Será que foi o contrário? Será que estamos aqui por causa do universo?
Muitos materialistas pensam que estamos aqui absolutamente por acaso, devido a algum acidente cósmico. No raciocínio materialista, não existe significado em parte alguma do universo, e isso nos inclui. Steven Weinberg, em 1993, físico ganhador do Prêmio Nobel, disse: "Quanto mais o universo parecer compreensível, mais parece sem sentido." Eis o modelo materialista da forma como o universo evoluiu. Aproximadamente 1 bilhão de anos após o Big Bang, flutuações estatísticas fizeram com que as galáxias se condensassem. Porém, as galáxias também evoluíram, passando da nuvem esférica de gases inicial para uma forma de disco, às vezes com braços espiralados. Depois, as estrelas começaram a se condensar, mas essas estrelas da primeira geração não tinham todos os elementos necessários para criar a vida da forma como a conhecemos. Em poucos bilhões de anos, essas estrelas da primeira geração tornaram-se supernovas, uma explosão que levou a elementos mais pesados. Agora, condensaram-se as estrelas da segunda geração, a partir dos detritos das supernovas, bem como os planetas. Alguns desses planetas, entre os quais a Terra, têm tanto um núcleo sólido quanto uma atmosfera apropriada, exatamente o que precisamos para a evolução da vida. O jogo do acaso continua, afirma o materialista. Flutuações estatísticas e a dinâmica de energia da atmosfera, trabalhando completamente ao acaso, fizeram os aminoácidos, os elementos formadores das proteínas, ou moléculas dos nucleotídeos, os elementos constitutivos do DNA e de outras moléculas de ácido nucleico. Como você sabe, proteínas e o DNA são moléculas vivas, por assim dizer. São os principais ingredientes de uma célula viva e possuem a tendência para sobreviver, mantendo sua forma. Agora, segundo o cenário dos biólogos materialistas, surge um novo ingrediente, a necessidade de sobrevivência. Se a princípio havia apenas o acaso movendo a evolução da vida em um planeta como a Terra, agora há o acaso e a necessidade, como na teoria de Darwin. O resto é história. De início, este quadro foi apoiado pelo famoso experimento Urey-Miller, de 1953, no qual Stanley Miller e Harold Urey simularam as condições presentes na Terra primitiva e testaram a possibilidade de evolução química. A experiência demonstrou que moléculas de aminoácidos podem se formar espontaneamente em uma solução aquosa dos átomos básicos, que são carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, se a energética da atmosfera terrestre primitiva for corretamente simulada. Mais tarde, o biólogo Sol Spiegelman demonstrou em laboratório que macromoléculas vivas, como por exemplo o RNA, o ácido ribonucleico, tendem a preservar sua forma em meio a reações químicas, enquanto moléculas comuns não possuem essa tendência. Mas ainda havia problemas. A enorme lacuna de produção entre o aminoácido inicial e as macromoléculas vivas de proteína nunca foi preenchida. E, de modo simples, cálculos teóricos desafiam a ideia de que o acaso possa formar uma macromolécula como a de uma proteína, a partir de seus ingredientes básicos, os aminoácidos. A probabilidade é tão pequena que levaria mais tempo do que a duração do universo para essa formação ocorrer. Além disso, as probabilidades não melhoram muito, mesmo quando incluímos a necessidade de sobrevivência na equação. Se não foi o acaso e a necessidade, terá sido o desígnio? Será que o universo tem propósito, que foi formado de modo a causar inevitavelmente a possibilidade das sensações? Hoje, por incrível que pareça, muitos astrônomos e astrofísicos propõem essa ideia. É o chamado princípio antrópico.
Em sua frágil versão, o princípio antrópico declara que os valores observados de todas as quantidades físicas e cosmológicas não são igualmente prováveis. Em vez disso, assumem valores restritos pela exigência de que existam pontos onde a vida baseada no carbono possa se desenvolver, e pela exigência de que o universo seja antigo o suficiente para que isto já tenha acontecido. A versão frágil do princípio antrópico é ainda mais enfática, pois implica uma relação entre o universo e a vida que existe nele. Como disse Barrow e Tripler em 1986, o universo deve ter essas propriedades que permitem que a vida se desenvolva nele em algum estágio de sua história. O princípio antrópico seria simples filosofia? Não, há muitas evidências por trás dele. Ele explica muitas coincidências estranhas. Apresento 2 exemplos. Você sabe que o universo se expande com o tempo. Se a força de gravidade fosse um pouquinho mais forte, a expansão se transformaria rapidamente em colapso, de modo que nunca haveria tempo suficiente para que a vida se desenvolvesse. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, o universo continuaria a se expandir, mas não haveria galáxias, estrelas ou planetas para tornar o ambiente adequado para a vida. E mais, se a força elétrica entre os elétrons fosse um pouco diferente, a vida como a conhecemos seria impossível. Exemplos como esses, de ajuste fino do universo, podem preencher páginas. O meu favorito fala da física do núcleo atômico, como 3 núcleos de átomos de hélio se fundem para formar um único núcleo de carbono, o importantíssimo elemento da vida baseada no carbono. O conhecimento convencional das reações de fusão nuclear nos ensina que a probabilidade dessa reação ocorrer deve ter sido muito pequena. Na verdade, pequena demais para ser eficiente e gerar a quantidade de carbono que existe no universo. Mas sabe de uma coisa? A sabedoria comum se engana. A frequência com que os 3 núcleos de hélio vibram ao se juntar se ajusta exatamente a uma das frequências naturais de vibração do núcleo de carbono. O efeito desse ajuste de frequência é chamado ressonância e produz uma enorme amplificação do processo de reação, assim como os soldados que marcham em uníssono em uma ponte podem destruí-la. Como é que os 3 núcleos de hélio saberiam dançar uma das poucas peças do repertório selecionado de danças que 6 prótons e 6 nêutrons do núcleo de carbono sabem dançar? Isso apenas seria possível se houvesse um desenhista que criasse os 2 grupos e as leis de toda a física nuclear para que essa ressonância acontecesse. O princípio antrópico, tanto na versão frágil como na visão forte, sugere de maneira decidida que o universo tem propósito e foi projetado por um desenhista com o objetivo de criar a vida. A vida está aqui e nós, por implicação, estamos aqui por causa do universo. Mas um experimento da física quântica sugere com igual intensidade que o universo está aqui por nossa causa, os observadores. Permita-me acrescentar mais uma ideia e alguns comentários. A resposta materialista ao princípio antrópico é a teoria do multiverso, que especula que nosso universo não seria único, mas um entre muitos outros. A ideia é que se existem muitos universos, deve também existir boas chances de que um deles tenha as condições ideais para a produção da vida. Entretanto, este argumento não é sólido por 2 motivos. Primeiro, é apenas uma teoria. Até os cosmólogos admitem que é uma teoria muito especulativa. Vamos aguardar alguma confirmação. Não é preciso dizer que até agora ninguém sabe sequer como comprovar a existência de outros universos. Segundo, o argumento apresentado por teóricos sérios do desígnio inteligente
diz que a vida tem uma complexidade irredutível, o que torna impossível criar a vida a partir da matéria apenas por conta do acaso. Usando a física quântica, tornei este argumento à prova de erros, como você verá a seguir. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.